Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Descomplicando o Direito do Trabalho. Hoje nós vamos tratar de um tema absolutamente importante e impactante nas ações judiciais trabalhistas, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a correção monetária e os juros na Justiça do Trabalho. Trata-se de uma decisão publicizada hoje, dia 18 de dezembro de 2020. Hoje, nós iremos aqui abordar os aspectos mais práticos, mais diretos, desta decisão judicial tão importante no cenário jurídico trabalhista. Mas antes, convido você que está nos assistindo para se inscrever no Descomplicando o Direito do Trabalho. Não fique de fora, ative o sininho para que você receba sempre a notificação quando houver conteúdo novo, lives, vídeos como este. Assim, não deixe de curtir também este nosso vídeo de hoje, que é muito importante, e vou tentar aqui ser o mais didático possível. Pessoal, para nós contextualizarmos o que iremos tratar aqui no que diz respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, é importante nós lembrarmos o que motivou essa judicialização do assunto, isto é, o que levou ao Supremo Tribunal Federal a analisar o índice de correção monetária aplicável às reclamações trabalhistas. Portanto, temos que fazer menção à Lei 13.467 de 2017, que nós popularmente conhecemos como Reforma Trabalhista. Mais especificamente, ao artigo 879, parágrafo 7º, que foi incluído no texto legal, no texto seletista, justamente pela Lei 13.467. E o que ele diz? Que a atualização dos créditos trabalhistas, decorrentes, por óbvio, de condenação judicial, então de um processo trabalhista que tramitou na Justiça do Trabalho, deve ser feito pela taxa referencial, conhecida como TR. Esta mudança legislativa, como vocês já sabem, iniciou sua vigência em 11 de novembro de 2017. Mas não foi só essa alteração promovida e que foi objeto de análise dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, publicizada, repito, no dia de hoje, 18 de dezembro de 2020. O artigo 899 da CLT, ele versa sobre o depósito recursal, que é aquele depósito que o devedor, o reclamado, o executado, tem que fazer no processo judicial. Esse depósito ele é feito no momento da interposição do recurso, ainda na fase de conhecimento, não na fase de execução. E o parágrafo 4º, também inserido pela reforma trabalhista, trouxe uma outra importante inovação, que esses valores que ficam depositados à disposição da Justiça do Trabalho, esses depósitos que são feitos via de regra pelos empregadores, devedores, já condenados ainda que em primeira instância na esfera trabalhista, eles devem ser atualizados pelo índice da poupança. E a questão, então, veio ao Supremo Tribunal Federal, por meio de ações diretas de constitucionalidade, cujos números eu estou deixando aqui embaixo, na descrição desse nosso vídeo, para facilitar o acesso. E quem tiver interesse ainda na íntegra do acórdão, que não foi publicado até o presente momento, mas é a decisão que está pautando esse nosso vídeo e todo o debate que aqui está instalado, do ministro Gilmar Mendes, está disponível no meu Instagram. Basta clicar lá no link, que está na minha bio, do @bahia.juro. Lembrando que o Bahia é sem H. Então, os fundamentos desse voto do ministro Gilmar Mendes foram os seguintes. Primeiro, desde 2015, isto é, gente, antes mesmo da reforma trabalhista, o Supremo Tribunal Federal já tinha se manifestado sobre a aplicação da TR, da taxa referencial, como um fator de atualização monetária. Isso foi em sede dos precatórios, que são aquelas dívidas, aqueles valores que a União, o Estado, o município, enfim, a Fazenda Pública tem que pagar para o cidadão. Entendeu-se que a TR não poderia corrigir esses valores, não poderia corrigir, então, esses precatórios, haja vista que não se trata de um fator, de um índice de correção monetária. Mesmo assim, o legislador, de 2017, na reforma trabalhista, optou por inserir no texto seletista a previsão de que a TR era um índice de correção monetária dos créditos trabalhistas. Qual foi o outro fundamento do voto do Supremo Tribunal Federal? O ministro Gilmar Mendes ele faz um longo esforço, uma longa digressão histórica mesmo, no que diz respeito aos planos econômicos.
demonstrando desde a criação da TR que não se pode analisar isoladamente o fator de atualização monetária sem levar em consideração, em conjunto, o quê? Os juros, né, de mora. Então, a premissa que se estabeleceu nessa decisão do Supremo Tribunal Federal é que a TR tem natureza dúplice, natureza de juros e índice. E, portanto, pessoal, como eu mostrei para vocês nos artigos da CLT, embora eles não versem sobre juros, juros é previsto em legislação à parte, da ordem de 1% ao mês, totalizando então 12% ao ano, não era objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal. No entanto, em se tratando de ação direta de constitucionalidade, o que aconteceu? Os juros acabaram sendo objeto, sim, de análise conjuntamente com a correção monetária, sob fundamento, né, dessa dúplice natureza. Então, né, esta decisão que prevalece no dia de hoje, ela parte desta premissa, que não se pode, concluindo, analisar correção monetária e deixar de lado, né, os juros de mora. Um detalhe importante aqui, né, um trecho importante da decisão judicial do voto do ministro Gilmar Mendes, é que ele estabelece que a TR é inadequada para atualizar os créditos trabalhistas, né, as dívidas trabalhistas, o que o trabalhador vai receber em decorrência do processo judicial. E isso, né, já demanda ou advém do contexto da jurisprudência do próprio Supremo, como eu contei aqui agora há pouco, que remonta ao ano de 2015. Então, a conclusão, a premissa, o fundamento utilizado no acórdão é que se deve utilizar, neste caso, na falta de uma norma específica trabalhista, até que o legislador crie uma nova norma, devemos aplicar o artigo 406 do Código Civil, que nada mais é do que a aplicação da chamada taxa Selic. E aí, pessoal, o que nós temos pela decisão judicial de hoje, dia 18 de dezembro de 2020? Insisto, ela não foi publicada oficialmente, ela foi publicizada. Nós tomamos ciência da finalização do julgamento desse assunto, né? E por 6 votos a 4, fixou-se a seguinte premissa, a seguinte decisão. Resumindo, aqueles juros de 1% ao mês, totalizando 12% ao ano, mais a correção monetária, que a princípio seria TR, e a TR era afastada pelo TST, pelo Tribunal Superior do Trabalho, justamente com fulcro, com base nessa jurisprudência do Supremo, que dizia que TR não é fator de atualização monetária, isso tudo, pessoal, caiu por terra. Hoje nós não temos mais, a partir, portanto, via de regra de 18 de dezembro de 2020, juros de 1% ao mês, mais TR ou IPCA, que era o índice que o TST utilizava em substituição à TR. E eu digo que a princípio e a partir de hoje com a seguinte ressalva. Como eu acabei de salientar, esta decisão judicial ainda não foi publicada oficialmente. E todos nós sabemos que, para uma decisão ter validade jurídica, ela deve ser publicada, o que deve ocorrer nos próximos dias ou próximas semanas, ok? E houve uma modulação de efeitos. O que eu quero dizer? Que o Supremo Tribunal Federal decidiu as consequências jurídicas advindas dessa tese. Qual tese? De que os créditos trabalhistas, até que sobrevenha uma nova legislação, devem ser corrigidos pela Selic. E quando eu digo corrigidos, devemos interpretar o quê? Correção monetária mais juros. Até porque, pessoal, a Selic, como já o STJ já consolidou o entendimento, ela abarca na sua composição os juros de mora. Então, hoje nós temos apenas a Selic. E as premissas, então, foram as seguintes. Aquelas situações em que já houve o pagamento e foi utilizado a TR, o IPCAE ou qualquer outro índice e também os juros de mora de 1% ao mês, como já foram feitos os pagamentos, não há rediscussão da matéria. São tidos como absolutamente válidos. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é a seguinte: a sentença transitada em julgado, ou seja, pessoal, aquela decisão na fase de conhecimento que é irrecorrível. Se nela constou expressamente na sua fundamentação ou no seu dispositivo, naquela parte final da decisão judicial, a TR ou IPCA como fator de atualização monetária e os juros de mora de 1% ao mês, está mantida a decisão. Essa regra, então,
que transitou em julgado, ainda que não seja a Selic, isto é, ainda que não seja o que o STF decidiu no dia de hoje, vai prevalecer o que transitou em julgado. E ainda temos duas outras situações. Temos aqueles processos que estavam sobrestados na fase de conhecimento, porque essa polêmica já remonta a alguns meses no Supremo Tribunal Federal e tinha alguns processos que estavam paralisados, aguardando esta decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, se esses processos estão com sentença ou sem decisão judicial, isto é, não transitaram em julgado, o que acontece? Vamos aplicar de forma retroativa a Selic. Isto é, aplica-se via de regra a Selic, que hoje é 2%, mas por óbvio isso varia, né? E não aplicamos juros e correção monetária separadamente. Insisto, a Selic já tem em sua composição, né, juros e correção monetária, razão pela qual não aplicamos separadamente os juros de 1% previsto na legislação extravagante, aplicável até então ao direito processual do trabalho. E se eu tiver um processo que transitou em julgado, mas ele é omisso quanto ao fator, né, ao índice de correção monetária e a taxa de juros, aí, neste caso de omissão, mesmo tendo o trânsito em julgado, nós vamos aplicar a Selic. Esta, pessoal, é a modulação dos efeitos. Por óbvio, eu não pretendo aqui, né, abordar todo o assunto que envolve a correção monetária. Até mesmo porque, como eu disse a vocês, essa decisão de 18 de dezembro sequer foi publicada oficialmente. E ela pode ainda ser objeto de embargos de declaração, que é justamente aquele recurso para se buscar o esclarecimento de alguns pontos. E não são poucas as dúvidas, né? Temos diversas situações que podem ensejar controvérsias. Mas isso eu vou deixar para outros vídeos, para outras situações. O meu objetivo aqui hoje era somente trazer para você que acompanha aqui o Descomplicando o Direito do Trabalho, essa novidade tão importante no mundo jurídico, né, do direito processual do trabalho. Então, renovo aqui o pedido para você que ainda não se inscreveu no canal, para realizar a inscrição, para ativar o sininho, para curtir esse vídeo e também não deixe de compartilhá-lo com todo mundo. Fico aberto aqui a críticas e sugestões e aproveito o ensejo para convidá-los para me seguir nas redes sociais, especialmente lá no Instagram, no @bahia.julio, Bahia sem H, onde eu divulgo conteúdo jurídico praticamente todos os dias. Espero que tenha sido bastante proveitoso esse vídeo e até a próxima oportunidade, pessoal. Até mais, muito obrigado.